A nave Valtteri desceu pela atmosfera da Terra como um tecido azul prateado perfurando uma agulha. Era o ano de 2187 e a humanidade conhecia a vida alienígena há exatamente 14 meses. Nesse tempo, eles aprenderam duas lições importantes. Primeiro, a galáxia estava cheia de espécies que viajavam entre as estrelas há milhares de anos. Em segundo lugar, nenhum deles respeitava os humanos. O embaixador Quetral, do consórcio comercial Valtteri, observou as nuvens se dissiparem sob sua embarcação. Suas escamas mudaram de um roxo profundo para um dourado satisfeito. Isso seria fácil. Os humanos estavam desesperados, isolados e completamente ignorantes do comércio galáctico. Eles eram vítimas perfeitas. O local de pouso foi uma antiga base militar na Suíça. Quetral insistiu em ficar em terreno neutro, sabendo que isso faria os humanos se sentirem importantes. Na verdade, não fez diferença. O resultado já estava decidido. A diretora Sarah Mitchell esperou na beira da pista de pouso. Ela era a chefe do recém-formado Conselho Espacial da Terra, uma posição que parecia impressionante, mas envolvia principalmente implorar por restos de comerciantes alienígenas. Atrás dela estava uma dúzia de conselheiros, cientistas e oficiais militares. Todos usavam suas melhores roupas. Todos pareciam nervosos. A rampa da nave Valtteri baixou com um silvo suave. Quetral surgiu flanqueado por dois assistentes carregando displays holográficos. Ele era alto e magro, com escamas que cobriam todo o seu corpo e olhos que não transmitiam calor. O diretor Mitchell, disse ele, seu tradutor transformou os sons alienígenas em um inglês perfeito. Trago saudações do consórcio comercial galáctico e trago uma oportunidade. Sarah manteve sua expressão neutra. Nos 14 meses desde o primeiro contato, cada visitante alienígena trouxe uma oportunidade. Até agora, essas oportunidades custaram caro à Terra. Medicamentos avançados que estavam vencidos. Dispositivos de comunicação que só funcionavam de uma maneira. Um sistema de navegação que conduziu 3 navios até o Sol. Estamos ouvindo, ela disse. Quetral gesticulou e seus assistentes ativaram seus monitores. Um holograma apareceu no ar entre eles, mostrando um enorme navio de guerra. Foi lindo de uma forma brutal. Todos os ângulos agudos e armas escondidas. O Sovereigos Blade, anunciou Quetral, um cruzador de batalha do consórcio desativado após 300 anos de serviço. Uma das melhores embarcações já construídas pelos engenheiros da Valtteri. Sarah estudou a imagem. Ela não sabia nada sobre naves alienígenas, mas sabia como era o poder. Este navio tinha poder. Por que você nos venderia um navio de guerra? Ela perguntou. As escamas de Quetral tremularam divertidas. Por que você precisa de um, diretor? A Terra fica no limite do espaço contestado. O Crater Dominion vem se expandindo há décadas. Os Void Hunters atacam rotas marítimas regularmente. Sem proteção, seu mundo fica vulnerável. Isso era verdade. A Terra recebeu avisos de outras espécies sobre os perigos que espreitam no espaço próximo. Alguns avisos parecem genuínos. Outros pareciam discursos de vendas para sistemas de defesa superfaturados. E o que você quer em troca? Quetral nomeou seu preço. Toda a produção de minerais de terras raras da Terra durante os próximos 10 anos. Neodímio, disprósio, turbio, elementos que alimentavam tudo, desde smartphones até naves espaciais. Sarah sentiu seu estômago embrulhar. Esse foi um preço enorme. Isso paralisaria o desenvolvimento tecnológico da própria Terra durante uma década. O navio tem 300 anos, ela disse cuidadosamente. Certamente precisa de reparos. Trabalho menor, Quetral assegurou-lhe. O reator precisa de recalibração. Alguns sistemas de armas requerem atualização. O casco apresenta danos estéticos. Nada que seus engenheiros não possam resolver com a orientação adequada. Incluiremos manuais técnicos completos. Sarah olhou para seus conselheiros. O general Ramon, o representante militar, estava praticamente vibrando de excitação. A doutora Shen, a cientista-chefe, foi mais cautelosa, mas até ela parecia intrigada.
Precisamos inspecionar a embarcação, disse Sarah. Quetral havia previsto isso. Claro, transportarei sua equipe para a localização atual da nave imediatamente. 3 dias depois, um inspetor humano à equipe de operação estava na área de engenharia da lâmina do Soberano. A nave flutuou em órbita ao redor de Netuno, escondida da observação casual. Foi ainda mais impressionante pessoalmente do que no holograma. A engenheira-chefe Maya Shen caminhou pelos corredores com admiração crescente. Ela passou sua carreira construindo naves espaciais. Comparados a este navio, suas maiores conquistas foram os aviões de papel somente a saída de energia, ela murmurou, estudando um painel de exibição. Este reator poderia iluminar metade da América do Norte. O guia Valtteri sorriu. Seu nome era Trex, e ele foi designado para garantir que os humanos vissem exatamente o que deveriam ver. Nada mais. A engenharia da Valtteri é incomparável, disse ele com orgulho. Este navio sobreviveu a 12 grandes batalhas. Ele destruiu uma frota de destroyers na Batalha da Nebulosa Carmesim. Maya assentiu distraidamente. Ela estava mais interessada no navio em si do que em sua história. À medida que avançavam pela nave, ela fazia anotações em seu tablet, a sala do reator, o convés de armas, a ponte com suas janelas panorâmicas. Tudo parecia funcional, antigo, certamente. Havia arranhões nas paredes e amassados no chão, mas os ossos estavam bons. A estrutura era sólida. O que Maya não viu foram os problemas ocultos. As fraturas finas no núcleo do reator foram cuidadosamente escondidas sob um novo revestimento. Os sistemas de armas que foram soldados após falhas catastróficas. O computador de navegação que sofrerá um colapso neural completo e agora processava comandos numa língua que nenhum ser vivo falava. Trex manteve a inspeção em andamento rapidamente. Ele apontou as características impressionantes e encobriu os pontos problemáticos. Quando Maya pediu para ver a junção de energia secundária, ele alegou que estava selada por razões de segurança. Quando ela solicitou os registros de manutenção, ele forneceu uma versão bastante editada. A fiscalização durou 2 dias. Ao final, Maya apresentou seu relatório ao diretor Mitchell. O navio é antigo, mas pode ser recuperado. Com investimento, poderíamos tê-lo operacional em 18 meses. Ela estava errada, mas não tinha como saber disso. O Valtteri gastou um esforço considerável para garantir isso. O acordo foi assinado uma semana depois. A Terra transferiu a primeira remessa de minerais de terras raras. Os Valtteri transferiram a propriedade da lâmina do Soberano. Ambos os lados partiram acreditando que haviam vencido. A lâmina do Soberano chegou à órbita da Terra na manhã de terça-feira. Milhões de pessoas assistiram-no descer através das nuvens, escoltado por um enxame de naves espaciais humanas que pareciam insetos ao lado de uma baleia. Foi o maior objeto artificial no céu da Terra, um símbolo da entrada da humanidade na comunidade galáctica. A comemoração durou até o embarque das equipes de engenharia. Maya Shen estava na sala do reator, olhando para leituras que não faziam sentido. O reator não precisava apenas de recalibração, o reator estava morrendo. Rachaduras percorriam o recipiente de contenção como teias de aranha. A radiação vazou das costuras que deveriam ser sólidas. Todo o sistema estava talvez a 6 meses de uma falha catastrófica. Isso é impossível, ela sussurrou. Nós inspecionamos isso. Seu assistente, um jovem engenheiro chamado Jackson, obteve as digitalizações originais. Eles devem ter colocado uma proteção sobre os danos. Manchas temporárias, tudo parecia bem na superfície. Maya foi até o convés de armas. A história era a mesma. O canhão principal, supostamente capaz de quebrar luas, estava totalmente fundido. Alguém soldou os mecanismos de disparo, provavelmente após uma explosão que teria matado a tripulação. Os tubos dos mísseis estavam vazios e corroídos. Os sistemas de defesa pontual responderam a comandos e códigos de erro. O computador de navegação foi a pior surpresa. Quando Maya o ativou, a tela se encheu de símbolos que ninguém reconheceu. Nem a escrita Valtteri, nem qualquer linguagem galáctica conhecida.
O computador foi programado numa língua que morreu há séculos e ninguém pensou em atualizá-lo. Quão ruim é isso? O diretor Mitchell perguntou naquela noite. Gemma estava sentada na câmara do Conselho Espacial, cercada por funcionários que pareciam cada vez mais doentes. Ruim. O navio funciona da mesma forma que um carro sem motor. Você pode sentar nele. Você pode fingir que dirige. Mas não vai a lugar nenhum. O general Ramon bateu com um punho na mesa. Aqueles bastardos alienígenas nos enganaram. Sim, Maya concordou. Eles nos venderam o peso de papel mais caro da história da humanidade. A diretora Mitchell fechou os olhos. A Terra havia rendido uma década de produção de terras raras. Eles não tinham nada para mostrar, exceto um navio quebrado e um orgulho despedaçado. As outras espécies galácticas ouviriam sobre isso. Eles iriam rir. Os humanos foram enganados como crianças. Você pode consertar isso? Mitchell perguntou baixinho. Maya considerou a questão. A resposta lógica era não. O navio precisava de uma revisão completa. Novo reator. Novas armas. Novos sistemas de navegação. Levaria anos e recursos que a Terra não tinha. Mas Maya passou a vida consertando coisas. Ela cresceu em uma fazenda onde nada era jogado fora. Onde máquinas quebradas foram reconstruídas com peças sobressalentes e teimosia. Ela construiu seu primeiro motor aos 15 anos com sucata com determinação. Eles acham que nos venderam lixo, disse Maya lentamente. Eles não têm ideia do que lixo significa para os humanos. Ela se levantou reunindo suas anotações. Sua mente já estava funcionando, não vendo os problemas, mas as possibilidades. Chame-me todos os engenheiros do planeta que queiram provar alguma coisa, disse ela. Chame-me os irritados. Os teimosos. Aqueles que não sabem desistir. O general Ramon inclinou-se para a frente. O que você vai fazer? Maya sorriu. Não foi um sorriso bonito. Vou consertar o lixo deles. E então vou levar de volta para eles e explicar o que acontece quando você tenta enganar a humanidade. Ela saiu da câmara já fazendo ligações. Atrás dela, os funcionários trocaram olhares incertos. Eles tinham acabado de observar algo mudar em seu engenheiro-chefe. Algo que parecia perigoso. 3 anos depois, eles entenderiam. A galáxia entenderia. Mas por enquanto o trabalho começou. A estação orbital não tinha nome oficial. Os engenheiros que lá trabalhavam chamavam-lhe garagem. Ele pairava na escuridão entre a Terra e a Lua, uma extensa coleção de módulos e baías de acoplamento que foram montados em segredo ao longo de 18 meses. A lâmina do soberano estava no centro, como um paciente em uma mesa de operação. Maya Chen flutuou pelo corredor principal da estação, suas botas magnéticas estalando no chão de metal. 3 anos se passaram desde o golpe de Veltari. 3 anos de 18 horas por dia, problemas impossíveis e pequenas vitórias. Ela envelheceu uma década naquele tempo. Mas ela nunca se sentiu mais viva. Chefe Jackson gritou de uma passagem lateral. Temos o novo núcleo do reator online. A saída de energia é estável em 300% das especificações originais. Maya sorriu. O reator foi o primeiro e maior desafio. O projeto original do Veltari era elegante, mas falho, dependente de raras fontes de combustível que a Terra não conseguia obter. Os engenheiros humanos estudaram o assunto durante meses antes de propor algo radical. Por que estamos tentando consertar o sistema deles? Um jovem físico chamado Dr. Obi perguntou durante uma sessão de brainstorming tarde da noite, por que não construir o nosso próprio? Essa pergunta mudou tudo. A Terra vem desenvolvendo tecnologia de fusão há décadas. Eles fizeram experiências com antimatéria em pequenas quantidades. E se eles combinassem as duas abordagens? E se eles ignorassem o design elegante de Veltari e construíssem algo rudimentar, mas poderoso? O reator híbrido nasceu dessa conversa. Era feio para os padrões galácticos, uma solução de força bruta para um problema complexo. Mas funcionou.
O novo núcleo produzia 3 vezes a potência do original, utilizando combustível que a Terra poderia fabricar internamente. Mai entrou na baía principal de engenharia e olhou para o navio. Já não se parecia com o navio que os Veltari lhes vendera. O casco brilhava com um novo revestimento, reforçado com uma rede de nanotubos de carbono que foi mais forte do que o design original. Onde antes havia rachaduras e remendos, agora havia metal sem costuras. Status da arma, ela perguntou. Jackson exibiu um display holográfico. Todos os sistemas primários operacionais. Os aceleradores cinéticos estão prontos para teste. Esta foi sua segunda revolução. As armas Veltari usavam feixes de energia concentrados, tecnologia padrão em toda a galáxia. Todas as espécies espaciais desenvolveram escudos para desviar tais ataques. O resultado foram guerras de atrito, onde os navios circulavam entre si durante horas, esperando que os escudos falhassem. A história militar humana ofereceu uma abordagem diferente. Os humanos passaram milhares de anos jogando pedras uns nos outros. Eles desenvolveram esse conceito simples em uma forma de arte, de fundas a catapultas, de canhões a canhões ferroviários. Os aceleradores cinéticos da nave reconstruída dispararam projéteis sólidos a uma fração significativa da velocidade da luz. Nenhuma assinatura de energia para detectar. Nenhum feixe para desviar. Apenas massa e velocidade. As armas mais antigas do universo. Entregue com uma precisão assustadora. O general Ramon assistiu ao primeiro teste com lágrimas nos olhos. Um drone-alvo desapareceu num clarão de metal superaquecido. Linda, ele sussurrou. Absolutamente lindo. A galáxia havia se esquecido das armas cinéticas. Eles eram primitivos, sujos e deselegantes. Exatamente o tipo de coisa que eles esperavam dos humanos. Eles não esperariam que os humanos os tornassem eficazes. Maia pegou uma carona até o convés de navegação, onde uma equipe de linguistas e programadores trabalhava em um caos controlado. Este foi o desafio mais estranho deles. O computador de navegação falava uma língua morta e não existia tradução. A doutora Sarah Okonkwo, linguista-chefe da equipe, abordou o problema como um arqueólogo decodificando textos antigos. Ela passou 18 meses analisando os símbolos alienígenas, procurando padrões e significados. A descoberta veio quando ela percebeu que a língua não estava realmente morta. Simplesmente evoluiu. Os Veltari não conhecem a sua própria história, ela explicou a Maia. Esta língua era a língua de seus ancestrais. Desde antes de aderirem ao consórcio, tudo mudou ao longo dos séculos, mas as raízes permaneceram as mesmas. Trabalhando de trás para frente, a partir do Veltari moderno, sua equipe reconstruiu a língua antiga. E ao fazer isso, eles descobriram algo inesperado. Chefe, o Dr. Okonkwo disse que quando Maia entrou, terminamos de traduzir os mapas estelares. Ela ativou um display mostrando um mapa tridimensional do espaço próximo. Pontos vermelhos marcam vários locais em todo o território Veltari. Estas são instalações militares, disse Okonkwo, bases ocultas, depósitos de suprimentos, estações de sensores. Os Veltari acharam que esses dados eram ilegíveis. Eles nunca se preocuparam em excluí-lo. Maia estudou o mapa com espanto crescente. Os Veltari lhes deram uma visão completa de sua rede defensiva. Cada força e fraqueza, cada ponto cego e vulnerabilidade. Eles não nos venderam apenas um navio quebrado, Maia disse calmamente. Eles nos venderam seus segredos. A notícia do projeto de reconstrução humana vazou para toda a galáxia, apesar de todos os esforços de sigilo. O consórcio recebeu relatórios de atividades incomuns na órbita da Terra, naves indo e vindo, assinaturas de energia que não correspondiam a nenhuma tecnologia conhecida. O embaixador Quetral rejeitou os relatórios com um aceno de mão escamada. Eles provavelmente estão tentando recuperar peças, disse ele aos colegas. Os tolos realmente acham que podem consertar isso. O consórcio riu. A ideia de humanos primitivos reconstruírem uma nave de guerra Veltari era absurda. Eles não tinham o conhecimento, os materiais e a compreensão. Seria como se os habitantes de uma caverna tentassem consertar um computador quântico. Esta atitude de desprezo era comum em toda a galáxia.
Os humanos eram recém-chegados, mal saídos da gravidade, sem nenhuma compreensão de como as coisas funcionavam. Na melhor das hipóteses, eram clientes, na pior, vítimas. Nenhum deles considerou uma alternativa. Nenhum deles imaginou que os humanos não pudessem tentar consertar a nave do jeito Valtari. Nenhum deles suspeita de que os humanos poderiam construir algo totalmente diferente. Na garagem, Maya convocou uma reunião com seus engenheiros seniores. Verificação final dos sistemas, ela anunciou. Passe por tudo. Quero esta nave pronta para o primeiro teste de voo. Os relatórios chegaram um por um: reator operacional, armas operacionais, escudos operacionais com modificações, navegação, operacional com tradução completa, suporte de vida, operacional com melhorias, integridade do casco, excedendo as especificações originais. E o nome do navio? Jackson perguntou. Não podemos continuar chamando-a de Lâmina do Soberano. Esse é um nome Valtari para uma nave Valtari. Esta não é mais uma nave Valtari. Maya assentiu. Ela estava pensando nisso há meses. Os Valtari venderam-lhes uma espada quebrada e inútil, mas os humanos transformaram essa espada em algo novo. Chamaremos isso de recuperação, disse ela, porque foi isso que fizemos. Recuperamos o lixo deles e o tornamos nosso. O nome se espalhou pela estação em poucas horas. Os engenheiros começaram a pintá-lo no casco em negrito. O ES Reclamation, United Arctic Reclamation, um lembrete do que foi tomado e do que foi reconstruído. O almirante James Okonkwo chegou à estação uma semana depois. Ele era um veterano da pequena frota espacial da Terra, um homem prático, sem paciência para política ou cerimônias. Ele foi escolhido para comandar a recuperação porque podia tomar decisões difíceis rapidamente. Mostre-me o que você construiu, ele disse a Maya. Ela fez um tour completo: a sala de máquinas com seu reator híbrido, o convés de armas com seus aceleradores cinéticos, a ponte com seus sistemas de navegação recém-traduzidos. Cada corredor e compartimento que foi reconstruído do zero. O almirante Okonkwo ouviu sem interromper. Ele examinou as especificações técnicas. Ele fez perguntas pontuais sobre capacidades e limitações. No final, ele ficou na ponte e olhou para as estrelas. Com que rapidez podemos chegar ao espaço Valtari? Perguntou ele. Maya verificou seus cálculos. 14 dias com um novo sistema de direção. E podemos vencer uma luta quando chegarmos lá? Contra um navio? Facilmente contra toda a sua frota de defesa? Maya fez uma pausa. Não testamos esse cenário. O almirante Okonkwo sorriu. Foi uma expressão fria. Então acho que é melhor descobrirmos. O voo de teste começou à meia-noite, horário da Terra. O Reclamation se desligou da garagem e entrou em um espaço aberto. Suas luzes brilhavam em azul contra a escuridão. Seu casco brilhava com a fraca energia dos escudos carregados. Na ponte, o almirante Okonkwo sentou-se na cadeira de comando. Ao seu redor, uma tripulação de 200 homens e mulheres preparava-se para o desconhecido. Eles eram todos voluntários. Todos eles entenderam os riscos. A navegação, disse o almirante, traça um curso para o sistema solar exterior. Vamos ver o que o navio pode fazer. A recuperação acelerou suavemente, avançando em direção a Netuno e além. A unidade híbrida ronronou com potência. Os amortecedores inerciais mantiveram a tripulação confortável em velocidades que deveriam tê-los matado. As estações de monitoramento da Terra acompanharam o progresso da nave com crescente espanto. A recuperação foi rápida, mais rápida do que qualquer nave humana já construída, mais rápida do que as especificações Valtari haviam prometido. Estamos obtendo o desempenho ideal em todos os sistemas, relatou Jackson. A potência é estável, as armas estão quentes, a navegação é perfeita. Maya ficou na estação de engenharia, observando o fluxo de dados pelas telas. 3 anos de trabalho, 3 anos de luta, frustração e triunfo. Tudo isso levou a este momento. Teste de armas, ordenou o almirante Okonkwo. Mire no asteroide nas coordenadas 773. Os aceleradores cinéticos dispararam.
Uma série de balas de metal percorreu o espaço a uma velocidade incrível. 3 segundos depois, um asteroide do tamanho de uma pequena montanha desapareceu num clarão de pedra fragmentada. Golpe direto, informou o oficial de armas. Alvo destruído. O almirante Okonkwo assentiu com satisfação. Ele olhou para Maya e falou baixinho. Envie uma mensagem ao diretor Mitchell. Diga a ela a recuperação que eu está pronto. Maya sentiu seu coração disparar. Preparar. Uma palavra tão simples para um significado tão complexo. Pronto para voar. Pronto para lutar. Pronto para mostrar à galáxia o que a humanidade poderia fazer. Ela pensou no Valtari que os havia enganado. Ela pensou no embaixador Quetral com seu sorriso presunçoso. Ela pensou em todas as espécies que riram dos humanos estúpidos com sua nave quebrada. Eles não iriam rir por muito mais tempo. A recuperação voltou-se para casa. Sua missão está completa. Atrás dele, o asteroide destruído flutuava na forma de poeira e detritos. Apesar de tudo, um aviso escrito na linguagem da física. A humanidade estava chegando e eles aprenderam a lutar. A reclamação saiu do hiperespaço acima de Valtari Prime como um fantasma surgindo da neblina. Num momento o céu estava vazio, no seguinte um navio de guerra pairava em órbita, com o casco brilhando sob a luz do sol estranho. O almirante Okonkwo observou o planeta abaixo através das janelas panorâmicas da ponte. Valtari Prime era um mundo lindo, cheio de florestas roxas e oceanos prateados. 8 bilhões de Valtari viviam em sua superfície, vivendo suas vidas diárias completamente inconscientes do que estava prestes a acontecer. Senhor, disse o oficial de comunicações, estamos sendo saudados pela defesa planetária. Eles estão exigindo identificação. Deixe-os esperar, respondeu Okonkwo. Navegação, confirme nossa posição. Quero ter certeza de que estamos exatamente onde eles podem nos ver. A recuperação viajou por 12 dias para chegar a este ponto. 12 dias de planejamento cuidadoso e antecipação silenciosa. A tripulação treinou para todos os cenários, preparada para todas as contingências. Agora o momento havia chegado. Na superfície de Valtari Prime, o embaixador Quetrel estava saboreando sua refeição matinal quando seu assistente rompeu na sala de jantar. As escamas do jovem Valtari ficaram pálidas de medo. Embaixador, há uma nave em órbita, uma nave de guerra. É aquele que vendemos aos humanos. Quetrel quase engasgou com a comida. Isso é impossível. Esse navio foi destruído há anos. O reator deveria ter falhado dentro de meses. Confirmei a assinatura de identificação. É o mesmo recipiente, mas as leituras de energia são. O assistente parou, incapaz de encontrar as palavras. Ou o quê? Eles são 3 vezes superiores às nossas especificações originais. Quetrel levantou-se tão rapidamente que sua cadeira caiu para trás. Ele correu para seu terminal de comunicação e conectou-se à rede de defesa planetária. O que ele viu fez com que suas escamas ficassem da cor das cinzas. A nave em órbita era de fato a lâmina do soberano, mas havia sido transformada. O casco era diferente, reforçado com materiais que brilhavam fracamente nas varreduras dos sensores. Os conjuntos de armas foram completamente redesenhados e a produção de energia era impossível. Como eles fizeram isso? Quetrel sussurrou. Na recuperação, o almirante Okonkwo finalmente abriu as comunicações. Seu rosto apareceu nas telas do Valtari Prime, transmitido para todas as principais instalações do governo. Saudações ao povo de Valtari Prime. Sou o almirante James Okonkwo da United Arctic Reclamation. Há 3 anos, o seu governo vendeu-nos este navio. Você nos disse que era funcional. Você mentiu. O almirante fez uma pausa, deixando que suas palavras fossem absorvidas. Viemos discutir essa mentira. Por favor, responda dentro de 1 hora ou iniciaremos discussões de natureza diferente. A transmissão terminou. O pânico se espalhou pelo planeta como um incêndio. O comandante da defesa Varatil embaralhou sua frota em 30 minutos. 12 naves de guerra Valtari surgiram de estações orbitais e bases militares, formando uma linha defensiva entre a nave humana e o planeta.
Eram navios modernos, equipados com armas e escudos de última geração. Cada um era tripulado por soldados experientes. O comandante Varatil lutou em 7 campanhas no espaço do consórcio. Ele destruiu piratas, esmagou rebeliões e fez cumprir acordos comerciais sob a mira de uma arma. Ele não tinha medo de uma antiguidade reconstruída. Mire na nave humana, ele ordenou. Poder total para armas. Vamos queimá-los no céu e recuperar os destroços. A frota voltaria abriu fogo. 12 navios lançaram concentrado de feixes de energia na recuperação. Poder de fogo suficiente para destruir uma pequena lua. Os escudos da reclamação absorveram o ataque sem tensão visível. Interessante, comentou o almirante Okonkwo. As suas armas são exatamente tão poderosas quanto a nossa inteligência sugeriu. Elmo, padrão evasivo Delta. Armas, você pode responder. O reclamativo moveu-se com velocidade repentina, afastando-se da frota enquanto seus aceleradores cinéticos carregavam. O Valtari assistiu confuso. Por que a nave humana estava funcionando? Então a primeira salva atingiu. O comandante Varatil mal teve tempo de registrar o alarme antes que os escudos de sua capitânia desmoronassem. As balas cinéticas perfuraram barreiras de energia projetadas para impedir o disparo do laser. Lesmas de metal viajando a uma fração da velocidade da luz não se importavam com sistemas de defesa elegantes. A ponte da nau capitânia explodiu em uma tempestade de metal estilhaçado na atmosfera que escapava. Varatil morreu antes que pudesse dar outra ordem. Em toda a frota, o caos irrompeu. As armas humanas eram incompreensíveis. Nenhuma assinatura energética. Nenhum aviso. Apenas uma morte silenciosa atravessando o espaço a uma velocidade impossível. A batalha durou 4 minutos. 4 minutos de terror e destruição que seriam estudados nas academias militares durante séculos. A reclamação moveu-se pela frota Valtari como um predador entre as presas, destruindo navios com eficiência fria. Quando tudo acabou, 12 navios de guerra ficaram à deriva como destroços em chamas. 3.000 soldados Valtari estavam mortos ou morrendo. A recuperação não sofreu uma única baixa. O almirante Okonkwo reabriu as comunicações. Sua expressão não mudou. Sua frota de defesa foi neutralizada. Ainda estou interessado em discutir a venda fraudulenta desta embarcação. Por favor, responda imediatamente. O embaixador Quetral respondeu. Ele não teve escolha. Este é o embaixador Quetral do Consórcio Comercial Galáctico. Estamos preparados para negociar. Excelente. Estou enviando coordenadas para um local de encontro em órbita. Você tem 2 horas para chegar. Venha sozinho. Caso seja detectada alguma arma, a reunião será cancelada. Permanentemente. A nave de Quetral atracou no Reclamation 90 minutos depois. Ele foi escoltado por aposentos que mal reconheceu. Tudo mudou. As paredes foram reforçadas com materiais estranhos. A iluminação era diferente. Até o ar cheirava mal. Ele foi levado a uma sala de conferências onde o almirante Okonkwo esperava com vários oficiais humanos. A diretora Sarah Mitchell apareceu em uma tela, representando o governo da Terra. Embaixador, disse o almirante, por favor, sente-se. Quetral sentou-se. Suas escamas mudaram através das cores do medo e da raiva. Há 3 anos, começou o diretor Mitchell, o seu governo nos vendeu esta embarcação pelo preço de uma década em minerais de terras raras. Você alegou que era funcional. Você sabia que era lixo. Pode ter havido alguma falha de comunicação sobre as condições do navio. Quetral começou. Não houve falha de comunicação. Suas equipes de inspeção ocultaram os danos. Seus engenheiros forneceram documentação falsificada. Você nos vendeu deliberadamente um navio que deveria ter explodido dentro de meses. Quetral não disse nada. Não havia nada a dizer. Revimos seus arquivos originais, disse o almirante Okonkwo. Sabemos exatamente o que você fez. Sabemos também que esta não foi a primeira vez. O consórcio tem enganado espécies mais jovens há séculos. Ele ativou um display holográfico.
Nomes e datas encheram o ar. Transação após transação. Fraude após fraude. Espécies que pagaram fortunas por tecnologia sem valor. Civilizações que ruíram sob o peso das dívidas do consórcio. O karatê, o sedoso, os profundos da doença. Todos enganados. Todos explorados. Tudo esquecido. As escamas de Quetral ficaram pálidas. Como você sabe disso? Seu computador de navegação. Você pensou que era elegível. Nossos linguistas o decodificaram. Cada registro, cada rota secreta. Cada arquivo oculto. Nós sabemos tudo. A diretora Mitchell se inclinou para frente na tela. Aqui estão nossos termos. Reparação integral pela venda fraudulenta. Devolução de todos os minerais de terras raras transferidos para os consórcio. Remuneração igual ao dobro do valor original. Isso é impossível. Quetral protestou. O conselho nunca concordará. Eles concordarão, disse calmamente o almirante Okonva. Ou começaremos a visitar outros mundos do consórcio. Temos os mapas estelares. Nós temos as armas. E temos 3 anos de raiva para superar. Quetral olhou para os humanos ao seu redor. Seus rostos estavam calmos, quase agradáveis. Mas seus olhos continham algo frio e paciente. Há também a questão de outras espécies, continuou o diretor Mitchell. Estaremos compartilhando nossas informações com os Karati, os Silken e todos os outros que o consórcio trapaceou. Eles estarão buscando suas próprias reparações. Você vai nos destruir, sussurrou Quetral. Não, respondeu o diretor. Nós responsabilizaremos você. O que acontece depois disso depende de você. As negociações duraram 3 dias. O conselho do consórcio inicialmente recusou todas as exigências, mas lentamente começou a se render à medida que a recuperação assumia a posição acima de sua capital. O navio não disparou. Não foi necessário. Sua presença era ameaça suficiente. As palavras se espalharam pela galáxia com uma velocidade surpreendente. Os humanos reconstruíram o navio de guerra quebrado. Os humanos derrotaram a frota Valtari em 4 minutos. Os humanos tinham segredos que faziam o consórcio tremer. Em 1 dúzia de mundos, as espécies que foram enganadas pelo consórcio começaram a ter esperança. Em mais 100, os governos começaram a reconsiderar a sua atitude para com a Terra. Na estação central do consórcio, uma diplomata Valtari sentou-se com o seu colega numa câmara privada. Eles assistiram às notícias sobre a vitória humana com pavor crescente. Eles deveriam ser primitivos, ela disse. Criaturas simples que mal entendiam as viagens espaciais. Seu colega balançou a cabeça lentamente. Cometemos um erro terrível. Vimos sua inexperiência e assumimos fraqueza. Nunca consideramos o que mais eles poderiam ser. O que eles são? Ele se virou para encará-la, suas escamas ondulando com um medo que não conseguia esconder. Sobreviventes, lutadores, uma espécie que passou toda a sua história lutando para sobreviver. Vendemos-a. Eles uma espada quebrada e eles a transformaram em algo maior do que qualquer coisa que pudéssemos construir. Ele olhou novamente para o feed de notícias, para a imagem da recuperação pendurada em órbita acima de seu mundo natal. Despertamos algo perigoso e agora a galáxia nunca mais será a mesma. A notícia se espalhou pela galáxia como uma onda de choque. Poucos dias após o confronto Valtari, todas as principais espécies sabiam o que havia acontecido. Os humanos primitivos reconstruíram um culto destruído e humilharam um dos membros fundadores do consórcio. O impossível tornou-se real. Nas câmaras do Conselho de 100 Mundos, os oficiais reuniram-se para discutir o que isto significava. Alguns consideraram isso um acaso, uma vitória feliz que nunca mais se repetiria. Outros viram algo mais preocupante. Os humanos não apenas venceram uma batalha, mas também expuseram os segredos mais obscuros do consórcio. Na Terra, o diretor Mitchell enfrentou um tipo diferente de desafio. A recuperação voltou para casa vitoriosa. Mas a vitória trouxe complicações. Outras espécies ficaram subitamente muito interessadas na amizade humana.
Mensagens inundaram os sistemas de comunicação do Conselho Espacial. Pedidos de aliança. Ofertas de comércio. Pedidos desesperados de ajuda. Os Karati querem se encontrar conosco, informou sua assistente. Eles são uma das espécies que o consórcio enganou. Eles perderam toda a sua frota mercante num negócio fraudulento há 40 anos. Mitchell assentiu. Agende a reunião e comece a fazer uma lista. Cada espécie mencionada nesses arquivos, quero saber quem são e o que perderam. A lista crescia a cada dia. O consórcio vinha operando de forma fraudulenta há séculos, atacando espécies mais jovens que não sabiam o que fazer. Dezenas de civilizações foram enganadas, exploradas e descartadas. Alguns se recuperaram, muitos não. Maya Chen assistiu a esses acontecimentos na garagem, onde continuou a supervisionar a manutenção da recuperação. A nave teve um desempenho perfeito durante o encontro com Valtari, mas ela não estava satisfeita de. A perfeição não foi suficiente. Ela queria melhorias. Estamos iniciando a construção de mais 2 navios, disse ela à equipe. O mesmo design básico, mas com atualizações baseadas no que aprendemos. Quero-os prontos dentro de 18 meses. Esse é um cronograma agressivo, destacou Jackson. A galáxia está nos observando. Cada espécie lá fora está decidindo se nos teme ou se nos torna amiga. Quero dar a eles um motivo para escolherem com cuidado. De volta ao Valtari Prime, o embaixador Quetaral enfrentou as consequências do seu fracasso. O conselho do consórcio despojou-o de sua posição patrimonial. Ele não foi executado apenas porque os humanos solicitaram especificamente que ninguém fosse ferido. Essa misericórdia foi quase pior que o castigo. Isso fez os humanos parecerem generosos enquanto fazia os Valtari parecerem brutais. O processo de reparação começou imediatamente. Os minerais de terras raras da Terra foram devolvidos com interesse. Auditores humanos chegaram às estações do consórcio para examinar os registros financeiros. O que eles descobriram foi ainda pior do que o esperado. Eles não apenas nos enganaram. O diretor Mitchell reportou-se ao Conselho Espacial. Eles dirigem esta operação há 500 anos. Bilhões de créditos roubados. Economias inteiras destruídas. Espécies que foram extintas porque não conseguiram se recuperar de fraudes de consórcio. O general Ramon recostou-se na cadeira. O que fazemos com essas informações? Nós compartilhamos isso. Cada espécie que foi enganada merece saber a verdade. E toda espécie que ainda não foi enganada merece um aviso. Os documentos foram divulgados por todos os canais disponíveis. As redes de notícias de toda a galáxia divulgaram a história. Os responsáveis do consórcio tentaram suprimir a informação, mas esta espalhou-se demasiado rapidamente. Seus segredos sujos foram expostos para todos verem. Os Karati foram os primeiros a agir. A sua delegação chegou à Terra 2 semanas depois da divulgação dos documentos. Eram uma espécie alta, com pele prateada e enormes olhos escuros. Seu mundo natal já foi um centro comercial. Agora era uma colônia em dificuldades que nunca se recuperou do que o consórcio tinha feito. Perdemos tudo. Seu líder, uma mulher chamada Serat, explicou ao diretor Mitchell. Navios, estações, toda a nossa economia. O consórcio nos disse que a culpa era nossa. Maus investimentos, má gestão. Nós acreditamos neles. Não foi sua culpa, respondeu Mitchell. Eles visaram você especificamente porque você teve sucesso. Eles viam você como um concorrente. Os olhos de Serat brilharam com algo entre tristeza e esperança. Você pode nos ajudar a recuperar o que foi levado? Podemos tentar, mas isso levará tempo e exigirá cooperação. Não apenas entre a nossa espécie, mas entre todos os que o consórcio trapaceou. Esta se tornou a nova estratégia da Terra. Não conquista, mas coalizão. Não vingança, mas restauração. Os humanos começaram a contactar todas as espécies de vítimas que puderam identificar, oferecendo-se para partilhar informações e coordenar esforços. O consórcio tentou detê-los. Assassinos foram enviados para a Terra. Eles foram pegos antes que pudessem agir.
Sabotadores tentaram se infiltrar na garagem. Eles foram descobertos e expulsos. Subornos foram oferecidos a funcionários humanos. Eles foram recusados e divulgados publicamente. O almirante Okonkwo tornou-se o rosto do poder militar humano. Ele deu entrevistas explicando que a Terra não tinha interesse em destruir o consórcio. Queremos justiça, disse ele repetidamente. Queremos responsabilidade. Queremos que as espécies que eles enganaram tenham uma chance de recuperação. Se cooperarem, poderemos resolver isto pacificamente. Se eles resistirem, ele nunca terminou a frase. Ele não precisava. A recuperação permaneceu em órbita acima da Terra. Um lembrete constante do que os humanos poderiam fazer. A sua presença por si só impediu o consórcio de tentar qualquer ação militar importante. Eles viram o que aconteceu com a frota Veltari. Eles não tinham vontade de repetir a experiência. 6 meses após o confronto, o Conselho do Consórcio concordou em abrir negociações. Eles considerariam reparações às espécies afetadas. Eles permitiriam que auditores independentes examinassem seus registros. Eles se submeteriam à visão de uma comissão interestelar recém-formada. Não era tudo o que a Terra queria, mas foi um começo. Na garagem, Maya Chen supervisionou o lançamento do segundo navio de guerra reconstruído da Terra, o UES Vindication. Assim como a recuperação, ela foi construída a partir de salvamentos, apesar de tudo. Assim como a recuperação, carregava armas que a galáxia havia esquecido como temer. 2 a menos, disse ela ao almirante Okonkwo durante a cerimônia de comissionamento, que era uma frota de 12 dentro de 5 anos. Isso é ambicioso. A galáxia está aprendendo a nos respeitar. Quero ter certeza de que o respeito nunca desapareça. Mas foram os programas não militares da Terra que realmente mudaram o equilíbrio de poder. Engenheiros humanos começaram a viajar para outros mundos, oferecendo ajuda para reparar tecnologias danificadas. Os economistas humanos trabalharam com espécies em dificuldades para reconstruir os seus mercados. Os diplomatas humanos criaram novas estruturas para o comércio justo. Os Karati foram a primeira história de sucesso. Com a ajuda humana, recuperaram 3 estações que o consórcio havia apreendido ilegalmente décadas atrás. A economia deles começou a se estabilizar. Sua população começou a crescer novamente. As palavras se espalham. Outras espécies vieram à Terra em busca de assistência semelhante. Os Silken, cujas redes de comunicação foram sabotadas. Os Profundos da Busca, cujas naves foram deliberadamente infectadas com tecnologia defeituosa. Os Torvald, cujos mundos florestais foram despojados sob contratos fraudulentos. A Terra ajudou a todos eles. Não por puro altruísmo, mas por sabedoria estratégica. Cada espécie ajudada era um aliado em potencial. Cada economia reconstruída era um novo parceiro comercial. Cada erro corrigido era outra brecha no poder do consórcio. A recuperação tornou-se um símbolo dessa transformação. Naves de dezenas de espécies visitariam a Terra apenas para vê-la. A embarcação que deu início a tudo. Eles o chamavam por muitos nomes. O Despertador. O Portador da Verdade. A Lição. A engenheira-chefe Maya Chen frequentemente organizava visitas às delegações visitantes. Ela os guiava pelos corredores, explicando o que havia sido danificado e como foi consertado. Ela lhes mostrou o reator híbrido, os aceleradores cinéticos, os sistemas de navegação traduzidos. Você não apenas consertou o navio, observou um engenheiro de karatê durante uma dessas viagens. Você transformou isso em algo novo. Algo que não poderia existir sem a tecnologia Veltari e a inovação humana. Maya assentiu. Isso é exatamente certo. Eles pensaram que estavam nos vendendo lixo. Em vez disso, eles nos deram uma base. Tudo o que eles construíram, nós aprendemos. Tudo o que eles quebraram, nós melhoramos. É por isso que você está ajudando outras espécies? Para aprender com eles também? Em parte, mas principalmente porque é a coisa certa a fazer. O consórcio tem prejudicado as pessoas há muito tempo. Alguém precisava detê-los. A engenheira inclinou a cabeça, estudando Maya com aqueles enormes olhos escuros.
No meu mundo, temos um ditado. Quando você salva uma vida, você se torna responsável por ela. Ao ajudar todas estas espécies, você assume uma enorme responsabilidade. Maya olhou pela janela de observação para as estrelas além. A Terra pairava à distância. Azul e lindo. Ainda frágil, apesar de tudo que a humanidade conquistou. Talvez seja verdade, ela disse calmamente. Mas não é para isso que serve a força? Não apenas protegendo a si mesmo, mas protegendo os outros. O engenheiro de karatê não teve resposta. Mais tarde, porém, ela contaria ao seu povo o que o humano havia dito. E eles se lembrariam disso por gerações. Longe, nos corredores decadentes do poder do consórcio, o embaixador Keteral ouviu estas histórias e perguntou-se onde é que tudo tinha corrido mal. Ele via os humanos como presas fáceis, criaturas simples a serem enganadas e esquecidas. Em vez disso, tornaram-se a força mais perturbadora que a galáxia viu em séculos. Eles nem queriam a conquista, o que era a parte mais estranha. Eles poderiam ter exigido tributo. Eles poderiam ter tomado território. Eles poderiam ter se declarado governantes de um novo império. Em vez disso, eles queriam equidade, justiça. Uma galáxia onde as espécies mais jovens não foram automaticamente exploradas e tado pelos mais velhos. Foi a coisa mais assustadora que Keteral poderia imaginar. Porque isso significava que eles não eram apenas poderosos, eles estavam certos. E esse tipo de poder justo poderia mudar tudo. Já aconteceu. 5 anos se passaram desde que a recuperação apareceu pela primeira vez acima de Valtari Prime. Naquela época, a galáxia havia mudado mais do que no século anterior. Antigos poderes caíram, novas alianças foram formadas e a humanidade estava no centro de tudo. Não como conquistadores, mas como construtores. O consórcio comercial galáctico estava morto. A sua reunião final ocorreu há 2 anos, quando as restantes espécies membros votaram pela dissolução da organização. Muitos segredos foram expostos. Muitos crimes foram revelados. Ninguém queria ser associado ao legado de fraude e exploração do consórcio. Em seu lugar surgiu a Aliança Interestelar de Comércio Justo. Fundado pela Terra e outras 17 espécies, funcionava com base em princípios que o consórcio teria considerado ridículos. Preços transparentes, auditorias independentes, arbitragem vinculativa, consequências reais da fraude. A diretora Sarah Mitchell subiu ao pódio durante a celebração do 5º aniversário da Aliança, dirigindo-se a representantes de mais de 40 espécies membros. O local era uma estação enorme em espaço neutro. Construído em conjunto por engenheiros humanos e de karatê. Há 5 anos a humanidade foi enganada, disse ela. Um navio quebrado nos foi vendido por pessoas que pensaram que éramos estúpidos demais para perceber. Eles estavam errados. Não porque sejamos mais espertos que eles, mas porque nos recusamos a desistir. Ela fez uma pausa olhando para os delegados reunidos. Muitos deles representavam espécies que também haviam sido enganadas. Os sedosos, os profundos, os espinhosos. Todos eles encontraram o caminho para este momento através do sofrimento partilhado e da recuperação partilhada. Hoje celebramos algo mais importante do que a nossa própria sobrevivência. Celebramos o princípio que nos uniu. A crença de que a força deve proteger, não explorar. Esse poder deveria construir, não destruir. Que a galáxia pode ser melhor do que era. O almirante James Okonkwo havia se aposentado no ano anterior. Ele vivia tranquilamente numa pequena ilha no Oceano Pacífico, passando os dias pescando e lendo. Às vezes ele recebia visitas de ex-tripulantes e eles compartilhavam lembranças dos velhos tempos. A recuperação foi desativada como um navio militar. Agora servia como museu, permanentemente estacionado na órbita da Terra. Milhões de visitantes vinham todos os anos para percorrer seus corredores e conhecer sua história. Crianças em idade escolar tocaram as paredes onde os engenheiros Valtari esconderam os danos. Delegações estrangeiras estudaram o reator híbrido que tornou tudo possível. Maya Chen liderou a turnê final de cada dia. Ela estava mais velha agora, com o cabelo prateado e os movimentos mais lentos.
Mas seus olhos ainda mantinham a mesma centelha determinada que a conduziu durante 3 anos de trabalho impossível. Os Valtari achavam que sabiam quanto valia o navio, onde ele contaria aos visitantes. Calcularam o seu valor em créditos, poder e vantagem estratégica. Mas eles perderam o mais importante. Ela faria uma pausa aqui, deixando a curiosidade crescer. Eles perderam o que seria em mãos humanas. Não apenas uma arma, não apenas um símbolo, mas uma semente. Tudo que a aliança representa, cada tratado assinado, cada economia reconstruída, cada espécie ajudada. Tudo começou aqui, com um navio quebrado e um grupo de engenheiros que não sabiam como desistir. O Valtari não desapareceu após o colapso do consórcio. Suas espécies ainda eram numeradas na casa dos bilhões, ainda possuíam tecnologia avançada, ainda eram comercializadas por toda a galáxia. Mas eles não eram mais dominantes. Eles eram parceiros agora. Membros juniores da nova ordem que eles acidentalmente ajudaram a criar. Alguns Valtari se ressentiram profundamente disso. Eles sonhavam com a vingança, com a recuperação da antiga glória, mas a maioria aceitou silenciosamente a mudança. Os velhos hábitos trouxeram vergonha e exposição. Talvez as novas formas trouxessem algo melhor. Um jovem Valtari chamado Tira trabalhou como guia no Museu da Recuperação. Ela nasceu depois do confronto e cresceu ouvindo histórias sobre a humilhação de seu povo. Ela se candidatou ao cargo por curiosidade, querendo entender o que realmente havia acontecido. Por que você nos ajudou? Ela perguntou a Maia uma noite, depois que os visitantes partiram. Depois de tudo que meu povo fez, por que você não nos destruiu? Maia considerou a questão cuidadosamente. Era uma pergunta que ela havia se perguntado muitas vezes. Porque a destruição é fácil, a construção é difícil, e queríamos provar que os humanos poderiam fazer a coisa mais difícil. Mas nós enganamos você, roubamos de você, rimos de você. Sim, e doeu. Não vou fingir que não. Maia olhou para as estrelas pela janela. Mas aqui está o que aprendi nesses 3 anos de reconstrução deste navio. A raiva é combustível. Você pode queimá-lo para destruir ou pode queimá-lo para criar. Nós escolhemos criar. Tira ficou em silêncio por um longo momento. Aí ela perguntou: você se arrepende de alguma coisa? Lamento que tenha sido necessário. Eu gostaria que seu povo tivesse sido honesto desde o início. Gostaria que pudéssemos ter sido parceiros em vez de vítimas e predadores. Maia sorriu levemente. Mas não me arrependo do que construímos. Não me arrependo da aliança nem das amizades que fizemos. E não me arrependo de você estar aqui fazendo essas perguntas. Isso me diz que algo importante está acontecendo. O que? Mudar. Mudança real. Do tipo que dura gerações. Em outro lugar da galáxia, uma nova espécie estava fazendo o primeiro contato. Eles eram chamados de Meridiano e vinham de um mundo próximo à borda galáctica. Suas naves eram pequenas e frágeis, e sua tecnologia mal conseguia alcançar as estrelas mais próximas. Antigamente, o consórcio os teria visto como vítimas perfeitas. Em vez disso, foram recebidos por uma delegação da aliança liderada por um diplomata humano e um especialista em comércio de karatê. Foi-lhes oferecida a adesão à aliança com todas as suas proteções e obrigações. O embaixador meridiano do ser de cristal e luz fluindo fez a pergunta que toda nova espécie fazia. Por quê? Por que nos ajudar? Você não nos conhece. Você não ganha nada com nossa amizade. O diplomata humano sorriu. Foi a mesma resposta que todos os embaixadores deram. Porque uma vez que éramos você, novos, vulneráveis, fáceis de enganar, tivemos sorte. Alguém tentou nos enganar e fomos teimosos o suficiente para sobreviver. Agora garantimos que outros não precisem ter tanta sorte. O Meridiano juntou-se à aliança um mês depois. Eles trouxeram consigo uma compreensão única da computação baseada em cristais que revolucionaria o armazenamento de dados em toda a galáxia. Mas não foi por isso que foram bem recebidos. Eles foram bem recebidos porque a aliança não tratava de exploração. Era uma questão de potencial. Na Terra, o diretor Mitchell também se aposentou.
Ela morava agora em Genebra, não muito longe do local onde o embaixador Quetrel desembarcou pela primeira vez, tantos anos atrás. Às vezes ela caminhava até o antigo local de pouso e lembrava-se de como estivera nervosa, desesperada e completamente derrotada. Não sabíamos de nada, ela contou aos visitantes que vieram ouvir suas histórias. Pensávamos que estávamos entrando em um universo amigável. Pensávamos que civilizações alienígenas nos receberiam bem. Não tínhamos ideia de como éramos ingênuos, mas você sobreviveu, diriam. Você venceu. Sobrevivemos por causa do despeito e da teimosia. Vencemos porque tínhamos engenheiros que tratavam problemas impossíveis como insultos pessoais, e construímos algo melhor porque não suportávamos a alternativa. A recuperação flutuou silenciosamente na órbita terrestre, captando a luz solar em seu casco reforçado. Estava velho agora, ultrapassado por naves mais novas e com melhor tecnologia, mas nunca seria destruído, nunca seria esquecido. Foi um lembrete do que os humanos sofreram, do que superaram, do que escolheram se tornar. A galáxia perguntou uma vez, o que podemos tirar deles? Eles viam os humanos como recursos, como vítimas, como presas fáceis. Agora a galáxia fez uma pergunta diferente, o que podemos construir juntos? E essa questão, nascida da traição e reconstruída a partir dos destroços, mudou tudo. Na galeria principal do museu, uma placa trazia as palavras que Maya Chen havia pronunciado na cerimônia de inauguração da reclamação, tantos anos atrás. Visitantes de dezenas de espécies paravam para lê-los, fotografá-los e traduzi-los para suas próprias línguas. As palavras eram palavras simples e humanas para uma verdade humana que se tornará sabedoria galáctica. Eles nos venderam lixo, nós transformamos isso em algo maior. Isso não é vingança, isso não é justiça, é apenas o que fazemos. Pegamos o que está quebrado e consertamos. Pegamos o que foi jogado fora e o tornamos valioso. E se alguém tentar nos enganar, não apenas sobreviveremos. Construímos algo melhor do que eles poderiam imaginar. As estrelas giram lentamente fora das janelas do museu, em algum lugar na escuridão, naves viajavam entre mundos em paz, em algum lugar onde novas espécies descobriam que a galáxia não era tão cruel como costumava ser. E tudo começou com um navio de guerra destruído, vendido por trapaceiros a uma espécie teimosa demais para aceitar a derrota. Esse foi o presente da humanidade para a galáxia. Nem tecnologia, nem armas, nem conquista, mas esperança. A crença audaciosa, irracional e absolutamente humana de que amanhã poderá ser melhor do que hoje. A galáxia ainda estava aprendendo o que isso significava, mas eles tinham um bom professor, uma nave feita de despeito e reconstruída com amor, flutuando na escuridão, esperando para lhes mostrar o caminho.